Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos falar de um assunto importante, né? Você se recuperou aí, por exemplo, de uma incapacidade temporária, um auxílio-doença que você estava, e você retornar para a empresa. Como é que funciona tudo isso, né? Você pode retornar sem precisar passar pelo INSS, é necessário uma liberação aí no caso de uma perícia, né? O perito do INSS, ele liberar você. Existem muitas perguntas, né? Que muita gente tem dúvida, né? Como é que funciona esse retorno ao trabalho? E caso, por exemplo, se você chegar na empresa, né? Você é obrigado a ir passar depois de 30 dias pelo médico, né? Do trabalho. Se o médico recusar, como é que faz? O que acontece? Agora, se você mesmo quiser dar baixa, né? Você chegar, tem como você pedir para o INSS para te liberar para retornar ao trabalho antes mesmo de você ter a data de cessação do benefício? Porque se você já tem a data de cessação do trabalho, se demorar muito e você já se antes, né, é importante com um conteúdo e um conhecimento muito importante para você. Presta atenção no vídeo, assista até o final, porque amanhã ou depois pode ser um problema que você pode passar. E com o nosso conhecimento aqui, com esses conteúdos, você já tem a informação necessária para saber o que fazer, tá bom? Então vamos prestar bastante atenção. Você pode pedir alta, né, no INSS e retornar ao trabalho assim por conta própria? Olha que dúvida interessante, muitas pessoas não sabem. E isso está acontecendo demais. Por quê? Tem pessoas que já estão tão decepcionadas com o INSS, já passaram por tanta injustiça, tanta humilhação, que acabam chegando a essa conclusão. Falam, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir mão, eu não quero saber do benefício, eu estou cansado de tudo isso. E retorna ao trabalho, às vezes doente, às vezes com alguma lesão, ou às vezes não tem a sua capacidade profissional totalmente recuperada e acaba retornando ao trabalho, pessoal. Isso acontece demais, porque o INSS não é para amadores não, sabe? A gente tem que ter muita perseverança, muita persistência, porque acontecem injustiças dentro do INSS absurdas, tá? Infelizmente, às vezes nós somos colocados aí nas mãos, né, de pessoas sem um pingo de coerência, sem um pingo de profissionalismo, sem um pingo de empatia com o outro, e só pensam em se promover e sentem prazer, às vezes, em destruir, em fazer mal para o outro, né? Então, é difícil. Mas vamos lá para pontos importantes sobre perícia no INSS. Bom, o empregado ele pode sim retornar ao trabalho após a perícia inicial no INSS, mas isso não é obrigatório, tá? Trata-se de uma possibilidade caso esteja recuperado, com a alta médica e devidamente apto ao trabalho. Presta bastante atenção que no próximo item eu vou explicar isso. O que acontece se eu voltar a trabalhar antes da perícia do INSS? Olha aí que dúvida grande, né? Bom, o retorno às atividades laborais antes de realizar a perícia depende de cada situação. Caso o trabalhador esteja apto, ele pode uma vez retornar ao trabalho, tá? Desde que esteja recuperado. Por isso, a partir de 30 dias, olha lá, de afastamento, o retorno depende da realização de uma perícia médica de saúde ocupacional, tá? Então, 30 dias que você ficou afastado, você depende de uma perícia do INSS, como uma perícia de retorno dentro da sua empresa, né? Passar com um médico do trabalho, um médico ocupacional, para saber o seu estado de saúde. Essa é uma informação muito importante que muita gente não sabe, tá? Como retornar ao trabalho após o afastamento do INSS? Bom, você pode preencher um requerimento, tá, de próprio punho em 2 vias. Isso vai servir como um documento comprovando que você está apto, que você está indicando para o INSS que ele pode parar de pagar o seu benefício, porque você vai retornar ao trabalho. Quer dizer, eu acho um pouco difícil, né? A pessoa está recebendo benefício, às vezes não está recuperado, vai fazer uma carta para retornar ao trabalho. A dificuldade muitas vezes é para aqueles que não estão conseguindo, por exemplo, conseguir a concessão de um benefício ou mesmo manter aquele benefício, tá? Como é feito o exame médico de retorno ao trabalho? Bom, o exame consiste em uma avaliação clínica abrangendo a possibilidade da sua atividade ocupacional, física e psicológica. O objetivo do exame de retorno ao trabalho é verificar se o segurado está realmente recuperado da sua saúde física após um afastamento do INSS e está apto a desenvolver as suas atividades.
Quando se recebe alta do INSS, o que acontece? Olha lá, o segurado deve se apresentar ao serviço. Agora presta atenção, o médico do trabalho e a empresa, isso acontece muito, tá? Não podem impedir o seu retorno, ainda que seja para trabalhar em outras funções compatíveis com a condição de saúde. Além disso, a empresa tem a obrigação de restabelecer o pagamento dos salários desde a cessação do benefício do INSS. Olha lá, muitas vezes acontece o quê? O INSS dá alta, manda para a empresa, chega na empresa, o médico da empresa fala, não, mas você ainda não está recuperado, volta para o INSS, o segurado volta para o INSS, o INSS, não, você está recuperado, volta para a empresa. Fazem um ping-pong da vida desse segurado, tá? E a empresa, ela fala, não, a responsabilidade de pagamento não é minha, a responsabilidade de pagamento é do INSS, negativo, pessoal. A partir do momento que você tem alta do INSS, a empresa, como vocês viram aqui, elas têm que liberar a sua entrada e o seu retorno ao trabalho, mesmo se for para funções compatíveis, tá? Mesmo se você não vai exercer mais a sua função, a empresa tem que adequar você numa outra maneira, tá? Porque você não conseguiu se recuperar totalmente de uma lesão, mas você está apto ao trabalho, a empresa tem essa responsabilidade e o pagamento é responsabilidade da empresa desde a alta do INSS, tá? Agora, o que acontece com o segurado se ele não voltar ao trabalho depois da alta? Olha aí, ó. Caso não volte, poderá sofrer descontos salariais e até mesmo ser dispensado por justa causa. Ou seja, o simples fato de receber alta do INSS e não voltar ao trabalho para tomar as suas funções torna as suas faltas injustificáveis. Se o funcionário não está mais afastado pelo INSS, o seu contrato de trabalho volta a vigorar. É aquilo que nós falamos, né? Você está aposentado por invalidez e o seu contrato de trabalho ele não pode ser, por exemplo, demitido, encerrado. Por quê? Porque ele fica suspenso. Dentro da lei existe essa condição. E esse contrato ele fica suspenso enquanto perdurar o benefício do INSS. Como nós falamos, a aposentadoria por invalidez depois da reforma da Previdência teve uma perda muito grande de salário, né? Esse segurado passou a receber 60% do que ele recebia na ativa. E muitos, com muitos anos de empresa, com direito a trabalhistas a receber, e às vezes um dinheiro muito bom, e essa pessoa fica com esse dinheiro parado, fica impedido de retirar esse dinheiro e recebendo 60% do salário que tinha quando trabalhava. Então, esse caso de se pedir alta também, nós já comentamos em alguns vídeos, o próprio segurado está requisitando a alta no INSS, porque antes o que ele já ganhava, por exemplo, 100% do seu salário integral, ele já tinha dificuldades para manter a sua família. Ele entra para o INSS, aposenta por invalidez, derrubam para 60% os ganhos desse segurado e ainda ele não pode mexer com seus direitos trabalhistas, quer dizer, fica uma situação bem difícil para o segurado, tá? Muitas vezes a lei, em vez de ajudar, né, quem é o pagador do INSS, né, quem é o contribuinte do INSS, as leis vão contra, né, ao segurado, porque você só é segurado do INSS, você só tem direito ao benefício quando você paga o INSS, né? Existem benefícios assistenciais, mas você vai conseguir somente com 65 anos de idade. Agora, um benefício de incapacidade do INSS, para você ter direito, você tem que ter pago contribuições. E a lei, em vez de ajudar, a lei atrapalha mais ainda, né? Então, você que recebeu alta do INSS, se você não retorna ao trabalho, é considerado falta injustificada e você pode tomar até uma justa causa. E aí fica mais complicado ainda, né? Porque você vai quebrar essa justa causa, você vai ter que contratar um advogado, aí os seus direitos trabalhistas, quando saírem, esse advogado vai ter direito a uma parte desse dinheiro, porque o advogado não trabalha de graça. Quer dizer, olha a quantidade de problemas. Então você teve alta no INSS, retorna ao trabalho, tá? Agora, tem muita gente que está afastada do INSS e pergunta, né? Ah, eu estou afastado, eu posso trabalhar? A resposta é não. Quem recebe auxílio-doença não pode trabalhar de forma formal, nem informal, pois o objetivo do benefício é proporcionar que o segurado se restabeleça na sua saúde sem ter que se preocupar em trabalhar para garantir a subsistência da sua família. É o que eu falei, muitas vezes tem gente aí me colocaram perguntas aqui no canal, posso fazer bico? Você coloca em risco o recebimento do seu benefício, se houver uma denúncia, se houver um flagrante aí do INSS que você está trabalhando, e você pode responder até um processo, e caso o INSS indique e consiga comprovar que foi de má fé,
que você conseguiu esse benefício porque você não tinha nenhuma incapacidade, tanto é que você continuou trabalhando, podem pedir até o dinheiro de volta. Tem que tomar muito cuidado, viu, meu amigo, minha amiga? Agora, quem volta, né, ao trabalho depois da perícia do INSS pode ser demitido? Sim, a empresa ela pode demitir o segurado após o término da estabilidade, tá? Mas apenas em casos de acidente de auxílio-doença comum. Lembrando, né, o auxílio-doença, que é um benefício mais comum dentro do INSS, existem dois tipos, tá? Aquele de um acidente de qualquer natureza, que você num momento de lazer, dentro da sua casa, aconteceu um acidente com você, ou você contraiu uma doença que não tem nada a ver, foi aí no seu período de folga. Tem diferença com doenças e acidentes ocupacionais, quer dizer, relacionados à empresa, tá, pessoal? Nesses casos, não exige, por exemplo, carência do segurado, tá? A aposentadoria por invalidez, ela é imediata. O segurado ele não pode ter perdas nenhuma, continua sendo depositado seu fundo de garantia, continua com os seus direitos trabalhistas, apesar do contrato ficar suspenso, tá? Também não muda nessa situação. Então, ele pode ser demitido sim, tá? A empresa, ela pode ficar, por exemplo, o tempo de estabilidade de 1 ano com esse segurado e depois demiti-lo. Eu estou com perícia marcada no INSS, posso pedir demissão? Depende, tá? Se a licença médica que você se encontra é por período igual ou inferior a 15 dias, não há nenhuma dúvida que você pode. Agora, você pedir demissão, você terá que cumprir 30 dias de aviso prévio em favor da empresa, o que vai possibilitar, né, se o período total da licença for inferior a 15 dias. Vocês sabem, né, 15 dias de atestado não vai para o INSS, então é sobre isso que nós estamos falando. A partir do 16º dia passa a responsabilidade para o INSS. Né, num acidente de trabalho vai, por exemplo, ser preenchida a CAT, né, que é o comunicado de acidente de trabalho, documento que vai ser levado para o INSS. Então, tem diferenças e olha, tem que prestar atenção com relação a esse negócio de pedir demissão, ou mesmo quem recebeu alta e não retorna ao trabalho. Ah não, eu vou tirar mais uns 15 dias aí por conta. Isso é falta injustificada, você pode perder o direito ao seu emprego por uma justa causa, porque na empresa vai constar, você teve alta em tal data, e você apareceu aqui 15 dias depois, cadê a justificativa? Ah não, eu faltei por conta própria, a empresa te dá uma justa causa. Tá? Então são informações muito importantes, pessoal, que todos devem ter conhecimento para não ser surpreendidos. INSS é coisa séria, não é para amador, pessoal. Tem que ter muita persistência e outra. Uma coisa muito importante é o que nós fazemos aqui, trazer conhecimento e informação para você. Você não cair nas armadilhas. Você viu quantas armadilhas tem só com relação a isso de retornar ao trabalho, do próprio segurado ele querer ter alta, tem que tomar certos cuidados, porque senão acaba tomando um prejuízo muito grande. Então é isso, meu amigo, minha amiga que estão chegando aqui pela primeira vez. Se gostaram do nosso trabalho, acharam a informação importante, gostaram do nosso vídeo, dá um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber nossos conteúdos, que são desse jeito aqui, ó, vão ajudar você a trazer atualizações, a trazer informação, a trazer conhecimento relevante para você. Você não perde nada, colocamos conteúdos todos os dias aqui e você vai recebê-los em primeira mão. Então, se inscrever e ativar o sininho de notificação é só ganho que você tem, não paga nada. Meu amigo e minha amiga estão sempre comigo, me incentivando, ajudando, contribuindo com o canal. Muito obrigado, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, com amor, com harmonia, prosperidade, que todos nós tenhamos força. Agradecemos a Deus, né, por tudo que temos e vamos continuar nossa caminhada em frente, acreditando que vai dar tudo certo e vai dar certo, tá? Depende muito do empenho de cada um de nós. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.